Gente, estou super feliz de estar aqui. Temos um contato com Santa Maria super bom. Meu pai se criou nessa cidade, meus avós, até pouco tempo atrás, moravam aqui também. E eu estou de volta aí, principalmente agora no TEDx. Baita honra, muito obrigado pelo convite. Bom, como já foi falado, gente, eu sou o Rafinha, e esse aí sou eu. Sou um cara que gosta bastante de viajar, então trouxe uma foto da última viagem que eu fiz para o Peru aí com a minha namorada. A gente foi de ônibus até lá, foi super legal. Tá eu e ela na foto aí. Tem uma cachorrinha chamada Belinha. Putz, a Belinha, adoro ela, cara. Tá 12 anos na minha vida já e manda lá em casa. Hoje super rabugenta, aquele cachorro velho que fica latindo. Mas eu adoro ela. Sou um cara que gosta bastante de falar em público. E essa paixão eu descobri há 3 anos atrás. E, ao mesmo tempo, também gosto de entender como as pessoas se relacionam, como o grupo se comportam. E eu me apresento assim, porque eu acredito que quando a gente se apresenta com abertura e a gente fala de coisas que a gente realmente gosta, é assim que a gente cria relação com as pessoas, é assim que a gente cria engajamento. E meu talk tem tudo a ver sobre isso hoje. Mais ou menos 2 semanas atrás, eu fiz um post no meu Facebook. Era mais uma aula de 3 horas, onde só uma pessoa falava no grupo de 40, o professor. Esse post foi muito legal, assim, uma galera veio falar, comentar, curtiu, muito professor, muito aluno, muita gente que estava querendo falar sobre esse assunto, e eu me dei conta de uma coisa. A gente não está acostumado com espaço de abertura, e quando a gente tem esses espaços, a gente conversa, a gente fala. Infelizmente, esse espaço hoje não existe dentro das escolas, nem dentro das universidades, isso se reflete nas empresas. A sociedade, como um todo, às vezes coloca a culpa na pessoa central. Ou seja, se eu estou falando de uma sala de aula, a culpa desse espaço não ser aberto do professor. Se eu estou falando de uma palestra, a culpa dessa palestra ser ruim é do palestrante. Eu espero não ser ruim hoje. Mas essas coisas vão se multiplicando da escola para a universidade, da universidade para as empresas e até na nossa vida. Quem aqui já teve uma aula com esse slide aí? Eu até fiz ele mais bonitinho, assim, botei umas fotos boas e tal. Mas eu usei Comic Sans, então não conta. Gente, esse slide, assim como aquela aula monólogo, pode ser o grande fator do porquê uma aula é chata, do porquê uma aula não é aberta. Eu acredito fortemente nisso, e eu trago esse slide, eu trago aquele post, porque há 3 anos atrás eu tive um seminário em sala de aula que eu resolvi fazer ele com toda a paixão no meu mundo. Eu fiz uma apresentação que tinha um roteiro interessante, eu fiz uma apresentação que tinha um design elegante, e naquele momento eu mudei o ambiente que eu estava inserido. O professor ficou engajado, os alunos ficaram engajados, simplesmente porque a apresentação ela era muito boa, porque eu apresentei com brilho no olho. Essa oportunidade que eu tive há 3 anos atrás se tornou um negócio que hoje é minha paixão. Me levou para vários lugares, inclusive, um dia um professor britânico me ligou, me mandou um e-mail, conheceu um amigo dele, que era amigo de um amigo meu, enfim, aquela conexão. Esse cara me ligou e pediu para a gente fazer uma apresentação num seminário para ele. Eu queria fazer uma apresentação mais bonita. Eu falei, claro, vamos fazer. O projeto foi super legal, eu não sei como é que ele chegou na gente ainda, não sei de onde é que ele nos tirou, mas o que eu sei é que ele pagou em libras, então tá tudo bem. Mas, enfim, esse problema, ele acontece no mundo inteiro. As apresentações em sala de aula não são boas. Então, naquele momento, mais ou menos uns 4 meses de trabalho, eu e mais 2 amigos, a gente acabou de criar um negócio que tinha e ainda tem como missão conectar professores e alunos através das boas apresentações em sala de aula. A gente foi fazendo esse trabalho, atendendo professores, alunos, enfim, e a gente foi entendendo que a apresentação ela tem um valor, mas é um valor muito limitado. Se vocês pensarem, a apresentação ela não passa de uma ferramenta. Não adianta nada eu ter uma apresentação super bonita atrás de mim e eu não ser um bom comunicador. E, ao contrário, se eu for um bom comunicador, muitas vezes eu nem preciso de uma apresentação atrás de mim. E pensem comigo, a apresentação nada mais é do que a extensão do cartaz que a gente fazia no ensino médio. A diferença é que no cartaz a gente botava toda a nossa criatividade. Já na apresentação a gente não coloca. E ainda existe o cara que não faz nada no trabalho, que na faculdade esse é o cara que passa os slides. Naquela época era o cara que segurava o cartaz. Então a ferramenta é a mesma, muda o jeito que a gente está usando ela. A gente começou a entender que isso era só uma ferramenta e começou a buscar outras soluções para que professores se comunicassem melhor, para que alunos tivessem uma melhor comunicação, um relacionamento mais interessante e para que empresas também pudessem ter essa comunicação interessante. Porque se na sala de aula acontece isso, quando chega na conferência, no encontro de líderes,
nas capacitações empresariais, isso também acontece. A gente acabou descobrindo que as pessoas não conseguem criar elos dentro dos seus ambientes. Professores e alunos não se conectam. Líderes da sua equipe não se conectam nos encontros corporativos. O que a gente tinha que fazer, então, era extrapolar a apresentação. Pensar um pouco mais alto. O PPT ele é só o final, a gente precisa pensar antes. Como as pessoas se relacionam nesses ambientes? A gente precisava criar um espaço de abertura e de participação, onde as pessoas se desvencilhassem daquele PPT bonito e entendessem como elas podem se relacionar com o público e com o seu grupo. Então foram 3 anos entendendo dinâmicas de grupo, como a gente podia desenhar mais esses espaços de abertura, como a gente podia atrelar as apresentações com essas habilidades de relacionamento das pessoas e de comunicação. E dentro desses 3 anos a gente liderou vários professores e empresas e alunos, e eu queria trazer para vocês hoje 5 daqueles pilares que eu considero principais quando a gente vai criar esse espaço de engajamento de abertura. Acredito que com esses 5 pilares, e se vocês tiverem uma apresentação bonita atrás de vocês também, o espaço de vocês vai ser muito mais engajador. O primeiro pilar seria a horizontalidade. Infelizmente, hoje a gente tem uma hierarquização muito grande dentro da sala de aula. Hoje a gente tem alguém que ensina e alguém que aprende. E essa pessoa que ensina normalmente é o centro de tudo, essa pessoa está aqui. O que a gente precisa é quebrar essa barreira. E para quebrar essa barreira, a gente precisa criar espaços horizontais, onde as pessoas que estão num grupo, dentro do ambiente de aprendizagem, dentro da empresa e por aí vai, tenham os mesmos papéis de aprender e de ensinar. Onde todos possam compartilhar ideias e conteúdo e que todos possam aprender juntos. Por isso, a horizontalidade é tão importante. Pilar 2, olho no olho. E agora eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Lá vem o chato da dinâmica. Pedi para vocês levantarem um pouquinho. E eu vou pedir para vocês olharem para o colega do lado de vocês e olhar bem no fundo do olho do colega. Vejam a cor do olho do colega. Muito bem, podem sentar, obrigado. Gente, esse exercício é desconfortável muitas vezes. Muita gente estava rindo, fazendo brincadeira. É porque é difícil. A gente não está acostumado a olhar no olho das pessoas. E aí não adianta nada, eu tenho uma apresentação super bonita se eu apresento olhando para o teto. Já imaginou que louco se a gente não tivesse contato visual? Que relação eu teria com vocês? Por isso, o olho no olho é tão importante. Infelizmente, muitas vezes, ele não acontece nos espaços que a gente está. Terceiro pilar, a abertura. Hoje eu pratiquei esse pilar com vocês. Eu falei que eu tenho uma cachorrinha chamada Belinha, eu falei que eu gosto de viajar, que eu fui para o Peru, que eu namoro uma lhama, enfim. Eu falei várias coisas que me fazem feliz. E eu tenho certeza que quando eu falei da Belinha, muitas pessoas aqui que têm cachorro, e muitas pessoas que talvez tenham um cachorro chamado Belinha, se relacionaram comigo. Quando eu falei que eu viajei, que eu fui para o Peru, muitas pessoas também se relacionaram. Por quê? Porque eu me abri com vocês no primeiro momento que eu pude. A abertura é o primeiro passo para a gente criar relacionamento. E ela também não acontece. A gente tem um pouco de medo de mostrar as coisas que a gente realmente gosta. A gente prefere, na verdade, falar sobre o nosso currículo, o que a gente é formado e o que a gente já fez. Mas a gente não fala que a gente gosta de comer tal coisa, de fazer tal coisa. É assim que a gente cria relações fortes e de confiança com as pessoas. Quarto pilar seria a escuta atenta. Vocês já usaram a regrinha dos dedinhos para falar em algum grupo? A regrinha dos dedinhos ela funciona da seguinte maneira. Digamos que eu esteja falando. A próxima pessoa que quiser falar, levanta o número 1. Essa pessoa é a ficha 1 na fila da fala. Só que enquanto eu estou falando, a pessoa que está com o dedo levantado, ela já não está mais nem aí para mim. Essa pessoa ela já está pensando na construção dos seus argumentos para talvez até desconstruir os meus. Eu imagino então quem está com o número 3. Quem está com o número 3 já não está mais nem aqui, já baixou um santo, já foi embora. A escuta atenta, para mim, é o pilar que menos acontece. A gente tem um imediatismo absurdo para dar respostas. A gente não pode
tomar 10 segundos para pensar. O professor perguntou, o aluno tem que responder. O aluno perguntou ao professor, o professor não pode não saber, tem que falar. É importante, primeiro, a gente escutar as pessoas com atenção e, segundo, a gente nos dá o espaço de construir a nossa resposta. Entender o que aquela pessoa realmente está falando. E o quinto pilar e último, que eu acredito que talvez seja até natural depois que tu já tenha cumprido os outros 4, depois que tu já criou um ambiente horizontal, depois que tu já praticou abertura, depois que tu já olhou no olho das pessoas e entendeu o que elas querem, e depois que tu já escutou as pessoas e entendeu se realmente aquele conteúdo é relevante para elas, a confiança acaba vindo naturalmente. De novo, infelizmente a gente não tem confiança no ambiente de aprendizagem. E muito menos nas empresas. A confiança também vem ao longo prazo. Então não adianta numa primeira reunião de trabalho, ou quem sabe numa primeira aula, eu queria ter confiança com os meus alunos com o professor. A confiança é uma quebra de barreiras. A gente vai se abrindo, a gente vai se relacionando, até que a gente gera essa confiança. É importante também, porque quando a gente tem confiança no público e o público na gente também tem autoconfiança. E aí a gente pode falhar, a gente pode mostrar nossas fraquezas, porque não importa mais. Confiança já está nesse espaço. Bom, eu trouxe para vocês esses 5 pilares, coisas que eu acredito, e eu sou um cara que trabalha com apresentações. Onde é que ficou o PPT no final disso tudo? O PPT ele acabou de assumir o papel que ele nunca deveria ter parado de assumir. O papel de ferramenta. O papel de uma ferramenta que precisa ser bem planejada e bem utilizada para que a nossa comunicação seja compartilhada de uma forma legal. O papel de ferramenta que nada mais é do que um guia. A gente precisa primeiro pensar de como a gente vai se relacionar com as pessoas que estão à nossa volta, para depois pensar se a minha apresentação tem que ser bonita ou feia, para depois pensar se eu tenho que usar uma fonte ou outra. Primeiro, a gente precisa criar relacionamento. Depois, a gente embeleza tudo isso com uma apresentação muito bem feita. No começo da palestra, eu falei sobre um post no Facebook. E um amigo meu comentou um negócio que eu achei muito interessante e eu queria trazer para vocês. O Matheus falou o seguinte: o professor tem o papel central de iniciador da mudança e transformação em grande parte dos processos. E quando eu falo professor aqui, eu falo a pessoa central dentro dos grupos. Pode ser um aluno que está apresentando um seminário, pode ser o professor realmente, pode ser também um líder dentro da sua equipe. Essas pessoas têm a capacidade de abrir esses espaços de engajamento. E elas não podem mais ficar esperando que o grupo responda. Elas têm que tomar iniciativa. Elas precisam assumir cada vez mais papéis de plataforma. Ou seja, elas precisam se tornar plataformas para que o grupo, por si só, entenda como esse grupo aprende, como esse grupo ensina e como esse grupo compartilha. E aí sim esse grupo pode alcançar seus objetivos. Tem um cenário que eu acredito que seja o cenário ideal. E se tem alguma coisa que eu quero que vocês levem na minha palestra, tirando a piadinha da minha namorada Liana, é esse cenário. É esse cenário que eu estou tentando construir na minha universidade, que vocês podem construir aqui também. É o cenário onde o aluno ajuda o professor a ensinar, e na outra mão, o professor ajuda o aluno a aprender. Muito obrigado.